Olá, virginiano, virginiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer um anjo, um arcanjo que vai reger energeticamente esta leitura, bem como uma indicação de livro para você. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta dos enamorados, o arcano maior de número 6. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 5 de ouros. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a rainha de espadas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia dos enamorados, nós temos a carta do 4 de copas. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 8 de espadas. Na casa 2, sobre o 5 de ouros, nós temos a energia do 4 de paus. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de copas. Na casa 3, sobre a vibração da rainha de espadas, nós temos a carta da rainha de paus. Atrelado a essas energias, nós temos a carta do imperador, o arcano maior de número 4. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas, utilizando o Lenormand, o baralho cigano. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 6, o arcano maior de número 6, os enamorados, nós temos o coração, a carta de número 24. Sobre o 5 de ouros, nós temos a carta dos livros. E sobre a rainha de espadas, nós temos a carta das alianças, das parcerias. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 6, os enamorados, atrelado à energia do coração. É como se nós estivéssemos aqui vivenciando uma ruptura, uma separação ou um triângulo, de cunho amoroso. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, os enamorados traz aqui a influência do signo de Gêmeos sobre nós. Por isso que é uma carta que está atrelada ao aspecto dual, a incerteza. Nós temos aqui a concepção amorosa, o amor, o anseio da outra parte aqui ou da nossa parte pelo reencontro, pela conexão. Então, tente adaptar o que eu vou falar. Há um processo aqui de busca, de união com uma outra pessoa ou com o divino, o anseio, do toque do divino em nós.
as duas partes, né, de um mesmo todo. É como se nós encontrássemos também uma outra metade, mas me parece que essa metade é um pouco proibida, vamos dizer assim. Há muita energia de paixão, mas ao mesmo tempo há a ruptura, há a separação, né, levando aqui o anseio de reconexão. Mas que nós precisamos compreender a origem do divino em nós, né? Há sim uma forte ligação entre o eu e o outro, né? Entre o eu e essa outra pessoa, tá? Mas é uma união dos opostos. É como se essa pessoa tivesse uma característica totalmente diferente da minha, né? Então é só uma atração, é só uma paixão, mas ao mesmo tempo o tarô diz aqui para você focar em você. Focar no teu amor incondicional, focar na tua expansão. Cuidado com o fruto proibido, porque nem tudo é aquilo que realmente aparenta ser, né? Centre em você, centre no teu amor incondicional, foque nas questões de cunho espiritual, foque neste amor para consigo e deixe as coisas se resolverem gradativamente. Essa pessoa aqui, como o tarô aponta, ela não está apenas com você. Há uma terceira pessoa aqui dentro desta relação. Eu não falo aqui numa relação afetiva concreta, como por exemplo um casamento, mas aqui pode ser um namoro, um fica, enfim, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, mas há aqui uma terceira pessoa dentro dessa conexão. Então você tem que ficar atento ao que está acontecendo e ao que o universo quer aqui te mostrar através dessa conexão. Volte-se para dentro, tenha calma, tenha tranquilidade, que as coisas elas vão se abrindo e serão resolvidas gradativamente. O 4 de copas traz aqui esta mágoa, né? Esta mágoa em relação a essa outra pessoa. Então a gente precisa soltar, né? São as mágoas antigas e essas mágoas trazem sobre nós uma energia de negação, de desânimo ou de decepção. É como se no nosso presente nós estamos aqui perdendo oportunidades porque nós estamos vivendo no passado ou na tristeza. O universo quer colocar algo novo nas nossas mãos, mas a gente só está olhando para trás, está olhando para o passado e não se permite a nova possibilidade, ao novo aqui que o universo está querendo colocar sobre a tua mão, e é o novo em relação às questões sentimentais e afetivas. Não se feche para o amor. Não é porque essa relação aqui não deu certo, porque você não irá se abrir para o novo, tá? Então, cuidado com esse processo aqui da estagnação emocional, da sensação de aborrecimento ou da sensação de falta é sempre gerada pela outra pessoa. Então, há aqui no presente a necessidade de focar no nosso eu interior, tá? A necessidade de trazer a atenção para o nosso eu, porque é como se nós estivéssemos aqui amarradas a uma determinada situação onde a gente sempre precisa ser salva pelas outras pessoas. É como se nós fôssemos aqui uma donzela em apuro que precisasse ser resgatado pelas outras pessoas. A gente precisa tirar as amarras que nos prende e a venda que não permite que a gente veja a realidade nítida na nossa frente. É como se nós estivéssemos aqui numa armadilha de cunho mental, se sentindo aprisionada. São os pensamentos que nos detêm, né? As palavras e as prisões criadas pelo campo mental. É como se nós aqui tivéssemos a incapacidade de agir da forma que nós realmente desejamos. É a estagnação do campo mental. São os pensamentos. É como se nós sentíssemos impotente. Nada e nem ninguém irá te tirar dessa situação a não ser você mesmo, você mesma. Se priorize, traga atenção para você, traga atenção para o teu coração, expanda amor incondicional.
Primeiro você, depois os outros. Não olhe para fora, porque se você estiver aqui nessa conexão de sempre olhar para fora, de sempre buscar esse amor incondicional nas outras pessoas, você não irá encontrar. É o contrário. O universo está pedindo aqui para que você foque no teu eu, foque na tua essência, foque no teu brilho. Olhe para você, tire as vendas e as amarras, porque é através da conexão com o eu, com o meu amor incondicional, que eu vou atrair alguém sincero, verdadeiro e honesto na minha vibração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 5 de ouros. O 5 de ouros é uma vibração, e é uma vibração atrelada ao campo mental. É como se houvesse a necessidade de substituir todo e qualquer pensamento negativo por um pensamento positivo, principalmente ligado às questões de cunho material. Então, se sua mente trouxer algo aqui negativo em relação ao dinheiro, como por exemplo a falta, a escassez, o não merecimento, você irá substituir por algo positivo, como eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou merecedora, porque é uma vibração externa a você. Você está se deixando aqui contaminar por uma energia densa, pesada, em relação às questões materiais, que não é bem assim. Vibre, mas vibre de forma positiva. Nós temos os livros, e é a energia do conhecimento, dos estudos, da dedicação, focar em você, uma leitura, um livro, um tempo dedicado a energia da aprendizagem, nos transforma, nos eleva. Não é um tempo perdido, é um conhecimento que a gente está adquirindo e que a gente leva para a vida. Então, os meus livros aqui, eu sempre estou revisitando, olhando. Sempre quando eu tenho um tempo, eu estou fazendo uma leitura, revendo algumas questões, porque isso é importante. E principalmente sobre as questões de cunho material, porque é como se você se sentisse aqui isolada. E muito dessa energia representada pelos 5 de ouros é o isolamento de cunho espiritual. Nós, virginianos, virginianas, não podemos deixar de focar no nosso campo espiritual, porque o nosso ectoplasma é diferente do ectoplasma das outras pessoas. Como Capricórnio, por exemplo, como Libra, são signos que precisam sempre focar no campo espiritual. Não esqueça disso, estude, mas traga sempre a compreensão da espiritualidade para trazer a expansão, para que você não absorva as densidades externas que não são sua. E aqui há necessidade de sobrevivência pela própria representação dos 5 de ouros. Mas a sua vibração não é assim, Você é próspero, você é abundante. Então substitua todo e qualquer sentimento de falta e de escassez por merecimentos. Abaixo dessa energia nós temos o 4 de paus, que traz aqui a ação de graça. Olha só, as colheitas sendo feitas, é a realização de um projeto correlacionado à nossa família. São as bases aqui da nossa vida, porque o 4 de paus representa a família, a realização, a segurança. É como se houvesse aqui uma busca dessa energia do passado influenciando o nosso presente através dos nossos desejos. E para que esses desejos se materialize, se concretize na nossa realidade, porque há aqui as manifestações dos sonhos, como se nós estivéssemos compartilhando o nosso sucesso com a nossa família. E se houver aqui um aspecto de desejo, de intenção, de meta correlacionado aos nossos, isso vai fazer com que os nossos desejos, as nossas intenções aconteça aqui de uma forma mais rápida. Ainda sobre essa energia, sobre essa vibração da casa 2, nós temos o Rei de Copas, que é a cura da compaixão. É uma compaixão ativa. É como se nós precisássemos curar as nossas feridas emocionais.
É como se nós estivéssemos aqui muito preocupado com as outras pessoas, em vez de dar atenção à nossa energia, à nossa vibração e ao nosso coração. Então, o tarot está dizendo aqui que você tem que ter cuidado com a sua atividade emocional, principalmente com os sentimentos de raiva, com os sentimentos acalorados. Nós precisamos aqui dominar as nossas emoções e trazer um pouco mais de pureza emocional. Há o aspecto aqui de lidar diretamente com uma pessoa extremamente espiritualizada, te ajudando nesse processo. Pode ser um terapeuta, pode ser um mentor, né? Uma pessoa pacífica e bondosa te ajudando a trazer este aspecto, né, de cura, de transformação e de transmutação correlacionado à energia das nossas emoções. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos a energia da Rainha de Espadas, que é a expressão das nossas ideias dentro do âmbito profissional, como também do âmbito afetivo, porque as alianças também trazem esse aspecto. Tenta adequar o que eu vou falar à sua realidade. Então nós precisamos aqui de comunicação, de fala, de promover as nossas ideias, de obter também sabedoria dessas outras pessoas dentro do trabalho ou dentro das nossas relações afetivas e sentimentais. É como se nós estivéssemos aqui falando para outras pessoas. É uma energia de defesa, como se nós fôssemos aqui um professor, uma professora, um treinador, porque há muita autonomia intelectual em nós, às vezes impaciente, né? Mas compreenda, quando vier a energia da impaciência, compreenda que esta outra pessoa não é igual a você. Nós temos o aspecto da verdade sempre levando ou sempre levado a fala. Então, o tarot está dizendo aqui para que nós possamos ser sinceros, sinceras, honestos conosco, para que, consequentemente, nós possamos ser também sincero e honesto com as outras pessoas. Primeiro para comigo e depois para com o outro. Pode ser as questões de cunho sentimental e afetiva, como dentro do âmbito profissional, né? Você se expressando, falando, se comunicando e trazendo o poder da fala e da verdade. Abaixo dessa energia nós temos uma outra rainha, mas a Rainha de Paus, que é a energia da beleza, do fogo, né? Da sedução, do carisma. Há aqui convites, né? Convites aqui para eventos. Vá e se permita a brilhar, porque há um foco, há uma luz dentro de você. É como se o feminino estivesse aqui atraindo muito olhares, né? É uma energia de sedução, de irradiar esta luz de dentro. É como se você estivesse aqui alimentando desejos, paixões, para que você possa extrair o melhor dos outros, bem como o melhor de si mesmo, de si mesma. É você sendo desejado, desejada por muitas pessoas. Então você tem que externar, né, essa luz, esse brilho que há dentro de você. Há uma conexão profunda entre o mundo material e o mundo espiritual, através do gato, do arquétipo do gato. Ela transita nessa energia, nessa vibração. Há um magnetismo, um poder feminino que você tem que trazer à tona justamente através do mergulho espiritual, através da meditação, de olhar para dentro como luz e brilho, porque você vai atrair, né, esses olhares. É como se você estivesse aqui muito magnética, né, e tem que usar dessa energia para atrair o que é de bom para você. Atrelado a essa energia, nós temos o Imperador, que traz aqui, né, a energia do signo de Áries. É como o poder, né? E como nós utilizamos esse poder, há muita responsabilidade sobre nós e principalmente de liderança,
de autoridade, é como se nós estivéssemos numa posição aqui acima das outras pessoas. São as leis, né, que devem ser respeitadas. Há uma figura masculina aqui muito forte, uma atividade de força primordial entre o eu e o outro. Por isso que nós temos aqui as alianças e pedindo o aspecto do diálogo para que nós possamos resolver um conflito por meio do poder, da coragem e da autoridade, porque o imperador também é uma energia de ambição, de liderança, e a gente precisa trazer esta conexão. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, né, correlacionada a este anjo, a este arcanjo. De número 7 é o Achaiá. Arcanjo de número 7, Achaiá. O salmo para conexão com este anjo é o Salmo 102 e a mensagem diz o seguinte: exercite a paciência e a espiritualidade. Mantenha-se atento às oportunidades que poderão surgir ao invocar este anjo. Use originalidade em seu trabalho. Você estará protegido espiritualmente contra os perigos. Achaiá, arcanjo de número 7, salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 102. Como indicação de leitura, eu trago o livro, Os Upanishads, as essências dos seus ensinamentos, do Osho, do Sri Rajneesh. Para aquelas que não teve o contato com os Upanishads, que é uma leitura mais específica, o Osho diz assim: a palavra Upanishad significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto, que o Absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar. Então, acontece, vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados. Só a mente pode expressá-lo. E aí ele diz assim: este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive num sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade única, que possui milhões de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho, através da meditação, da contemplação, da técnica, se permitir, encher aqui da presença do divino. E ele diz assim: os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosóficos, não são religiosos, não se ocupam de conceitos, teorias, doutrinas. Buscam-se de uma verdade vivida, o que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela, apenas entrar nela e deixar que ela entre em você.
Então, eu recomendo aqui para os buscadores esse livro, Os Upanishads, que é um texto, tá, que tem mais de 5.000 anos, né? E aí o Osho faz uma referência a esse texto, tá? Então, todo buscador deveria ler esse texto, esvaziar, né, para que a gente possa compreender a essência do que o Sri Rajnan Rajneesh está trazendo nesse texto, para ajudar a gente na nossa expansão de cunho espiritual. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se não, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso ao livro na Amazon, bem como o baralho cigano e o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, as técnicas de cunho espiritual, para que a gente possa ter expansão. Gratidão por você chegar até aqui, né? Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.